Hoje você vai aprender. Hoje nós falaremos sobre uma grande verdade que é difícil de engolir para algumas pessoas. E eu, particularmente, posso falar sobre esse assunto porque eu já fui vegetariano por mais de 3 anos e posso garantir para vocês que foi a pior escolha da minha vida. Eu vou explicar através dos fatos científicos o porquê você não deve se ingressar nesse tipo de dieta e por que nós, como seres humanos, nossa principal refeição tem que ser a carne. Eu vou explicar para vocês. Mas antes de iniciar o vídeo, as vagas para o conteúdo prêmio foram abertas. Se você quiser participar, tem aí na descrição do vídeo o link para você poder se informar. Por exemplo, vou mostrar para vocês aqui de uma forma clara. Quando você acessa o nosso veículo de comunicação oficial, eu já deixei aqui, inclusive, algumas aulas que eu não vou poder falar aqui, né, pessoal? Mas tem aulas muito importantes dentro do conteúdo premium, como se não baseasse isso, como se isso aqui, ó, não fosse importante, tá? Tem aí algumas aulas extremamente importantes que eu falo no conteúdo e você vê o testemunho dos alunos, tá? Testemunho dos alunos. O tempo todo eu publico, somente essa semana eu publiquei mais dois testemunhos de alunos, tá? Agradecendo pelo conteúdo prêmio. Então, quem quiser participar, está aberto as vagas. Já não são mais 20 vagas como antes, tá? Eu já vou atualizar a página de vendas. Já são, em média, mais ou menos aí 16 vagas restantes. E aí, quando a gente fechar o carrinho, você vai ter que esperar um outro tempo. Quando abrir a vaga novamente, às vezes demora 60, 70 dias aí, tá bom? Então, quem quiser participar, na descrição do vídeo você encontra o conteúdo premium. Você vai ter o meu contato pessoal, meu telefone pessoal, mais o nosso conteúdo com mais de 100 aulas e grupos de alunos para você poder participar. Tá bom? Pois bem, senhores, falado disso, eu preciso falar sobre isso aqui. E por que que isso aqui é importante? Essa influenciadora russa, ela utilizava, porque ela bateu as botas, tá? Ela utilizava as redes sociais tentando de forma massiva, a incentivar as pessoas a abandonar a ingestão da carne. Comer apenas frutas, legumes e verduras. Aí você vê as fotos dela segurando coco, comendo banana, não sei o quê. Só que aí, cara, você precisa entender uma coisa. Você precisa entender uma coisa. O corpo humano, ele é um super corpo. Talvez você não saiba disso, mas existem reservas nutricionais que se esgotam depois de 5 anos de vida. Então, o corpo humano, ele é um super corpo. E muito dos nutrientes que faltam no nosso corpo, o próprio corpo produz. Né? Você não precisa comer 10 tipos de variedade de verduras. O nosso corpo produz as vitaminas necessárias. Você precisa de um alimento coringa, né? Eu já vou falar sobre ele aqui. Então o que aconteceu? Eu vou explicar para vocês a minha experiência. Quando eu era espírita, né, antes de eu ser cristão, eu fui por quase 20 anos espírita kardecista. E eu estava, né, num processo de purificação do meu corpo para poder conversar com entidades. E nisso eu comecei a fazer uma dieta que você não tomava nenhum tipo de leite, derivado de leite, e também não comia nenhum tipo de carne ou ovo, tá? Nada. Você só comia fruta e verdura. Beleza. Os primeiros 6 meses eu me senti muito bem. Muito bem. Eu cheguei a emagrecer, né? Eu cheguei num peso que eu já não era mais gordo, eu era magro, né? Cheguei num peso mais leve. Eu senti o meu corpo mais leve, me senti mais inteligente. Nos primeiros 6 meses eu sentia assim, como se eu tivesse intoxicado de uma coisa absurda, sabe? Só que aí foi passando o tempo, os meus dentes começaram a bambear, né? Então os meus dentes começaram a bambear, ficar mole. O meu corpo começou a apresentar uma extrema anemia. Meu cabelo começou a cair. E minha massa muscular, eu quase que perdi toda a minha massa muscular. E aí eu comecei a adquirir um problema crônico de.
de enxaqueca e insônia. Eu tive que fazer alguns exames. Tem uns exames que você vai para um laboratório e eles observam, analisam o seu sono. Você passa 20, mais ou menos 8 a 10 horas dentro de um lugar. Você chega à noite para poder dormir. E eles colocam todos os aparelhos em você e ficam analisando o seu sono. Fiz todo tipo de exame que você pode imaginar. E fiz exame de sangue também. E o médico, eu lembro disso até hoje, foi um neurologista. Ele falou comigo assim: olha, analisei seus exames aqui, você está com uma baixa produção de uma vitamina X. Eu não vou lembrar o nome da vitamina. Isso aqui é falta de ingestão de carne. Você não está comendo carne, não? Eu falei: não, cara, eu sou vegetariano. Ela falou: então tá explicado. Porque você precisa dessa vitamina do seu corpo. Isso depois de 3 anos que eu era vegetariano. Ele falou comigo assim: o seu corpo, ele armazena essa vitamina durante um longo tempo. Então, por exemplo, o nosso corpo é projetado para a gente ficar sem ingestão de carne até 6 meses, tranquilamente, até mais do que isso. Só que essa vitamina, ela esgota. E quando ela esgota, todo o nosso corpo começa a ficar prejudicado. Então, no começo de quando você é vegetariano, no começo, é tranquilo de fazer a coisa, é muito tranquilo. Porque todas as vitaminas estão dentro de você. A partir do momento que elas se esgotam, que começam os problemas. E aí, ele falou comigo assim: por que você não come uma carne? Ah, não, cara, porque eu tô fazendo um processo de limpeza do corpo por causa da minha religião, não sei o quê. Aí ele falou: ó, o dia que você quiser parar de ser enxaqueca, o dia que você quiser que seus dentes fiquem mais duros, que você tenha mais massa muscular, que você durma bem, você come carne, tá? E eu lembro que nessa consulta eu tava junto com meu pai, que ele tinha me levado no neurologista. E isso, né, a gente foi para um show, do. Show não, desculpa, tá? É para um evento de carros que tinha no Mineirão, né? Lá em Minas Gerais. Eu não sei se eu acredito que o Mineirão, eles usam o estacionamento do Mineirão para poder vender. Eu não sei como é que é hoje, mas antigamente eles alugavam o espaço do estacionamento do Mineirão para poder vender carro, vender moto, fazer exposição, encontro de carros, encontro de motos. Então eles usam aquele espaço. E aí eu saí dessa consulta e fui direto para lá. Quando eu cheguei lá, né, meu pai já pé da vida comigo, puto, porque eu tinha feito essa escolha errada. Eu me lembro bem, eu vi um cachorro quente assim, bonito, meu irmão, sério mesmo, bonito assim. Os caras botaram bacon no cachorro quente, botaram salsicha, botaram carne moída. Negócio bonito, cara, bonito mesmo. Meu irmão, eu comi, sem brincadeira, eu comi 3 daquele sanduíche, cara. E daquele cachorro quente, peço perdão. No mesmo dia, eu dormi como eu não dormia. Só lembrando pra vocês que eu ficava 4, 5 dias sem dormir. Imagina você ficar 4, 5 dias sem dormir, né? Imagina, um dia sem dormir, você até aguenta. Começa a ficar 4, 5 dias pra você ver. Começa a fazer falência dos seus órgãos. E aí eu lembro que eu comi esse cachorro quente, comi 3, cara, né? E aí cheguei em casa, né? Depois à noite eu dormi, meu filho, dormi umas 12 horas seguidas. Daí por diante eu voltei a comer carne e nunca mais tive esse problema. O que acontece? Ó, eu vou explicar para vocês entenderem. Todo animal que tem os olhos pro lado, todo animal que tem os olhos pro lado, tipo assim, tu olha para uma eu tenho que mostrar o exemplo, porque se eu não mostrar, as pessoas não vão aprender. Galinha. Eu vou colocar aqui um exemplo. Eu tenho que até olhar, colocar o termo galinha aqui e ver o que vai aparecer antes de eu mostrar para vocês, né? Porque depois aparece umas coisas bizarras aí. Deixa eu colocar a imagem aqui para vocês poderem ver, ó. Ó, isso aqui é uma galinha, tá? Tá vendo? Isso aqui é uma galinha. Aqui, ó. Esse aqui é uma galinha, esse aqui é um pintinho, tá vendo? Todo animal que tem os olhos pro lado, todo animal que tem os olhos pro lado, eles conseguem sobreviver comendo verdura, fruta e legume. Todo animal. Eu vou ter que tirar a imagem aqui, porque eu vou ter que escrever viado. Mas eu vou escrever animal. Animal, veado. Porque se eu escrever. Nunca se sabe que vai aparecer quando você escreve aqui na internet, né? Mas todo animal, deixa eu voltar a imagem aqui. Todo animal que é presa,
presa. Por exemplo, vou dar um exemplo. Galinha, ela não é predadora, ela é uma presa. O viado, ele não é predador, ele é um animal, ele é uma presa. Todo animal que é presa, os olhos são para o lado. Os olhos para o lado indicam que o animal consegue ter uma percepção do ambiente muito grande. Ele sabe onde está. Por exemplo, quando você vai fazer uma caça, e eu, por exemplo, já tentei caçar um veado. E assim, quando você vai se aproximando do animal, ele vai se afastando. Então todo animal que é uma presa, ele tem os olhos para o lado. Já os predadores, olha só, águia. Vamos colocar aqui. Todo animal que ele é um predador, ele tem os olhos para frente. Todo animal que tem os olhos para frente é carne, é carne. Só come carne. Então essa é a regra. Ó, águia. Vamos colocar um outro animal aqui, leão, ó. Só para vocês entenderem, ó. Todo animal que é predador, os seus olhos são para frente. Os animais que são presa, os olhos são para o lado. Os animais que são predadores, eles vivem de carne, de caça. E os animais que têm os olhos para o lado vivem, né, da natureza, vivem de capim, vivem de... Vou colocar aqui, ó, vaca. Não, peraí. Animal, vaca. Vai saber o que vai aparecer, né? Então todo animal que é presa, os olhos são para o lado. Agora eu vou colocar um outro animal que é predador aqui, só para vocês verem, ó. Tigre, né? Animal. Hoje em dia tem que escrever assim. Todo animal que é predador, os olhos são para frente. Então, o que eu quero que você entenda? Todo animal que come carne, os olhos é para frente. Como é que é os olhos do ser humano? É para os lados? Seus olhos estão... Um olho está para o lado de cá, um olho está para o lado de cá, ou seus olhos estão para frente? Seus olhos estão para frente. Então você, como ser humano, você é um predador. Você não é uma presa. Você não é uma presa. Então, no reino animal, você como predador, você tem que viver de caça. O que acontece se você colocar um leão para comer só verdura? Imagina você pegar um leão e falar com o leão assim, ó. Por que você não come só fruta e verdura? O que você acha que vai acontecer com o leão se ele ficar só comendo fruta e verdura? Essa menina que está na imagem, ela bateu as botas por esgotamento dos órgãos. Esgotamento. E você vê ela beber água de coco, que é considerado um dos melhores alimentos do mundo. Ela comia maçã, comia banana, mas não ingeria carne. Só que o nosso corpo ele é preparado para carne. Agora, deixa eu mostrar um exemplo para vocês aqui. Agora eu vou mostrar uma outra imagem para vocês aqui, tá? Uma outra imagem. Isso aqui é o seguinte, ó só para vocês poderem entender, ó. Pro pessoal da lacração, eles queriam provar que o ser humano não precisa de carne para viver. Eles queriam provar que a carne faz mal para o ser humano. Então eles realizaram um experimento com mais de 2.000 pessoas, tá? Um estudo de Harvard realizou um experimento com mais de 2.000 pessoas durante 6 meses, ok? E falou para essas 2.000 pessoas, ó, vocês só irão comer carne durante 6 meses. Nós estamos fazendo um estudo para entender como o corpo humano funciona apenas comendo carne. E esse estudo era para os caras veganos. Era para mostrar para as pessoas que a carne fazia mal. Esse estudo foi projetado para mostrar para as pessoas que a ingestão de carne faz mal. Então, esse foi o estudo. Aí, olha só. Os caras deviam comer apenas carne durante 6 meses. Ó. Estudo de Harvard sobre dieta carnívora se baseou em relatos de usuários. Né? Aqui o Jornal da Esquerda tá desmentindo, dando aquela maquiada. Tá? Mas esse estudo aqui é basicamente o seguinte. A galera ficou durante 6 meses comendo apenas a carne. Não comia banana, não comia melão, não comia uva. Só comia carne. Os caras só comiam carne, tá? Isso aqui, eu devia ter pegado esse artigo com outro site, né? Um site da esquerda, meu irmão. É meio difícil de eu trazer essa informação para você. Mas basicamente é o seguinte: esse estudo que foi realizado, né, em Harvard, os caras que tinham diabetes, milagrosamente ela sumiu.
A galera que tinha problemas de pressão alta, a galera tinha 500 problemas. Os caras pararam de ter problemas. Eu até gostaria que tivesse esse artigo em outro lugar aqui, mas infelizmente não é fácil de encontrar. Mas basicamente é o seguinte: todo mundo que ingeriu carne durante 6 meses começou a ter uma super saúde. Uma super saúde. E aí, meu irmão, qual que é a ideia que eu falo pra vocês? Olha só, vamos comparar uma coisa. Primeira coisa, olha pra essa menina aqui, ó. O objetivo dela é apenas ingerir frutas, né? Olha só, vou colocar pra vocês aqui, ó. Só pra mostrar pra vocês uma coisa aqui, tá? Só pra vocês terem mais ou menos uma pequena ideia. Uma pequena ideia, tá? Vou mostrar de novo aqui pra vocês, ó. Tá vendo aqui? Meu irmão, tem pessoas que são bodybuilder, os caras que vivem de musculação, de campeonato. A maioria desses caras, muitas vezes, os caras só comem carne. Só comem carne. Então, o que acontece? Isso aqui no Brasil, o pessoal usa muito whey protein. Muito whey protein. Por quê? Porque a carne é cara. Tu vai comprar 1 quilo de alcatra, dependendo do lugar que você vai, tá R$ 50. E você não vai ingerir 100% daquele nutriente. O corpo humano vai ingerir 30, 40% no máximo. Então, esse é um alimento que fica caro para você manter. Muita gente passa a comer ovo, né, como alternativa, mas a carne é muito cara. Porém, na gringa, o americano em média ganha de 4 a 5 mil dólares por mês. Um americano em média. Se o cara já tem a casa própria, o custo dele não é tão alto. Então, muitas vezes, se você comprar US$ 200 de carne, você come mais de 1 quilo de carne por dia. Come muito mais. Então, e outra coisa, nos Estados Unidos, 75% da carne que é ingerida pelas pessoas, principalmente no estado do Colorado, do Texas, 75% vem da caça. Vem da caça. Então, o que acontece? Nos Estados Unidos tem um alto índice de ingestão de carne, 3 vezes maior do que no Brasil. Por isso que lá tem muito bodybuilder, muito campeonato, os principais competidores vêm de lá. Por quê? Porque os caras comem muita carne. É cultura dos caras comer muita carne. Então, quando você come a carne tem todos os nutrientes necessários para você poder viver. Todos os nutrientes. E outra coisa, ela tem uma proteína, ela deixa o seu corpo super forte. Na Bíblia, a carne ela é necessária para você prender o seu espírito dentro do seu corpo. Quando o exército de Moisés ia guerrear, 1 dia, 2 dias antes, eles faziam banquetes com javali, com animais, e davam carne para os soldados ficarem super fortes. A Bíblia ela nos fala que a falta de ingestão de carne ela faz com que você comece a conversar com demônios. Existe a história na Igreja Católica da Madre Teresa. Eu já falei aqui. Ela foi visitar um convento. Chegando no convento, as freiras estavam conversando. Parecia que estavam conversando com o invisível. E o padre falou: Veja, Madre Teresa, essas freiras elas estão conversando com os anjos de Deus. Aí a Madre Teresa falou: Mas como é que é a dieta dessas mulheres? Ela se baseia em frutas, em verduras, em sementes e não sei o quê. Aí a Madre Teresa falou: Dê carne imediatamente para essas mulheres. Dê carne imediatamente. Assim que deu carne, em menos de 72 horas, todas as mulheres pararam de conversar com esses anjos, que na verdade não eram anjos, mas sim maus espíritos. Então a carne é um fator nutricional muito importante. O ser humano, nós como seres humanos, a gente precisa da carne. Eu aprendi isso duramente. Agora, sabe o que acontece com as pessoas? É o famoso mundinho da lacração. É o famoso mundinho da lacração. Por exemplo, mas eu não como carne porque vai maltratar, machucar os animais. Coitado da vaquinha. Meu irmão, você já plantou alface? Já plantou alguma verdura?
Para você poder plantar alguma coisa, você tem que desbastar o solo. Você precisa destruir o solo. Ali naquele solo tem cobra, escorpião, tem insetos, principalmente insetos. E aí você destrói aquela região inteira para você poder plantar alface. Você desvia recursos hídricos para ficar molhando aquelas folhas o tempo todo. Ou seja, o que está acontecendo? Você está danificando o meio ambiente da mesma forma, você está destruindo a vida, porque a vida no ambiente não é só a vaquinha, não é só a vaca. Tem um inseto, tem o louva-a-Deus, tem tudo quanto é animal, abelha. E aí você tem que destruir tudo para você poder plantar. E aí a consequência disso e isso é importante, as pessoas se importam apenas com os animais que são bonitinhos, que são fofinhos. Por exemplo, coelho. Se eu colocar um vídeo aqui, eu crio coelho. Se eu colocar um vídeo aqui de eu capando um coelho para poder comer, tenho certeza que esse canal vai embora. Então as pessoas, elas gostam do bonitinho, do bonitinho. Ah não, bonitinho, não sei o quê. As pessoas gostam disso. Agora, um inseto, por exemplo. O inseto não é bonitinho. Ah, então isso não importa. Então as pessoas estão assim. E aí é o que eu digo para vocês. Por que eu estou passando essa experiência para vocês? Porque aqui no canal eu repasso para vocês a minha experiência. A minha experiência. E eu concluí que a gente precisa de carne. E aí teve esse estudo de Harvard. Os caras, depois de tantos meses só comendo carne, os caras, meu irmão, eles curaram de tudo quanto é tipo de doença. Os caras ficaram super fortes. Quem dera se nós pudéssemos comer carne, só carne. O meu futuro, eu gostaria de só comer carne, meu irmão. Se eu pudesse. Ah, mas existe a dieta do sangue. Existe um sangue, Humberto, que ele só pode comer semente. Existe um sangue que ele só deve adorar Gretchen. Existe um sangue que os seres humanos têm que colocar a mão, andar com as mãos e arregalar as pernas. Você tolo é quem acredita nessa baboseira. Tolo é quem acredita, meu irmão. Não tem essa história de sangue pode comer carne, sangue não pode comer. Meu irmão, toma cuidado com as coisas que você vê na televisão. Toma cuidado. Todos os seres humanos precisam de carne. E aí você vê o quê? Inclusive a longevidade humana. Ah, Alberto, mas na era pré-diluviana não podia comer carne. Podia. Podia e era necessário comer carne. Era necessário. No Jardim do Éden, Humberto, não podia comer carne, porque quem falou para você que não comia carne no Jardim do Éden? A questão é o seguinte, no Jardim do Éden, nós tínhamos Adão com 60 metros de altura, nós tínhamos um rio de ouro, nós tínhamos, né, anjos, nós tínhamos maná do céu, a gente tinha uma porrada de coisa, cara. Aí, beleza, você não comer carne, você na presença de Deus, tudo bem. Agora, nos dias atuais, não dá. Por isso que Deus falou. Falou tanto para Moisés, para Abraão, falou para Noé. Primeiramente Noé, né? Falou, olha, a partir de agora você tem um domínio sobre os animais. Por quê? Porque você precisa comer carne, cara. É extremamente importante. Os alimentos da era pré-diluviana, eles são diferentes de agora. O ouro, ele ficava na superfície da terra. As árvores, elas tinham vida. As árvores se movimentavam, tinha vida. Os animais, eles falavam. Esse era o mundo do passado. Agora, o mundo que você vive, como é que ele é? Então, eu estou tentando explicar para vocês da extrema importância de você comer carne. Extrema importância. E aí, é o que eu sempre falo. Eu, por exemplo, na minha família, eu compro carne. Cara, eu comprei carne mais ou menos para 15 dias para minha família. Eu gastei uns R$ 400. Eu sei que foi muito, muito dinheiro que eu gastei. Esses 15 dias agora eu comprei muita carne vermelha. Eu tava comprando muito frango, muita coxa, sobrecoxa. Tava comprando muita asinha, né? E aí eu falei, não, esse mês agora nós vamos comer carne vermelha. Esse mês não, esses 15 dias agora. Eu fui lá e comprei carne. Eu vou sempre intercalando. Ah, existe algumas verduras, como oroponobis, que tem proteína, né? Mas nada vai substituir a carne. E aí, essa foi a lição que eu aprendi. Essa foi a lição que eu aprendi. E eu enxergava espíritos, e depois que eu passei a comer carne, eu não enxergava mais. Então foi uma coisa que eu aprendi na minha vida, que eu vou levar para minha vida toda, eu vou ensinar para os meus filhos e minhas filhas, e estou ensinando para vocês aqui. Para vocês não cometerem esse incrível erro
que eu já cometi, né? Então quem assiste esse canal aqui aprende e não comete os mesmos erros. Então a ideia do vídeo de hoje é trazer esse conhecimento para vocês, porque não adianta comer, entendeu? A fruta, a verdura é muito importante para a sua vida. Você tem, por exemplo, a água de coco, ela é sensacional. Tem muitas coisas que são tem um fator nutricional muito grande. Só que o principal é a carne. Se você tiver que escolher entre fruta e carne, escolha carne. Escolha carne. Agora, se você tiver dinheiro para comprar carne e fruta, compra os dois. Mas o principal é carne, tá? E isso que é importante. Por exemplo, ovos aqui em casa. A gente come, em média, 60 ovos por semana na minha família. Por semana, tá? Isso para minhas filhas, meus filhos e minha esposa e para mim, em média, são 60 ovos por semana que nós comemos. O que a gente faz? Todo dia de manhã a gente faz um omelete. A gente faz um omelete para todo mundo. Todo dia de manhã a gente oferece um omelete e tem frutas. Então a gente coloca na mesa, a gente pica as bananas, o kiwi, a mexerica, faz um prato com frutas. Inclusive sou eu o responsável por esse prato. Faço um prato com frutas e a minha esposa vai fazendo os omeletes. E aí essa é a dieta da manhã. Quando chega o almoço, a gente come geralmente uma carne moída, uma costela, alguma coisa. Uma comida comum com carne. A gente faz em média quase 1 quilo de carne por dia no almoço. Se sobrar, a gente deixa para o dia seguinte. E aí, no café da tarde, a gente não come mais carne. Aí no café da tarde, ou é mais um omelete, ou é mais alguma outra coisa. E aí, né, claro, a criançada janta, né? Aí a criançada acaba jantando o próprio almoço, alguma coisa que a gente faz. Mas a questão é, de manhã e no almoço é carne. E para a criançada à noite, muitas vezes é o próprio almoço, tá? E na parte da tarde é algum tipo de fruta, de vitamina, alguma coisa desse gênero. Então a gente foca muito em carne em casa. Foca muito em carne. Agora eu vou te fazer uma pergunta: quantas vezes as minhas filhas e os meus filhos foram no hospital? Uma vez, cara. Foi uma vez. Uma vez que eu precisei ir no hospital porque eu não conhecia. Eu não conhecia um remédio de constipação natural. Eu não conhecia. E aí uma das minhas filhas teve prisão de ventre, com mais de 5 dias sem fazer cocô, fui no hospital. E o médico falou comigo, ó, existe um. Não vou nem fazer receita para você. Ele chama PEG 4000, você vai começar a dar para sua filha. Tanto de gramas por peso e tal. E aí, quando chegar mais ou menos 2 dias depois, o cocô vai ser molinho, ela vai aprender e tal. E aí você vai reduzindo a quantidade e acabou. Foi a única vez que eu fui no hospital, cara. A única vez. É claro, eu não vou ser hipócrita. Eu tenho um médico de família, eu faço consulta, né? Então, por exemplo, pediatra, eu vou no pediatra. Mas assim, eu cheguei no pediatra com uma filha minha, que eu fui fazer um exame. E o pediatra ele ficou horrorizado com o tamanho da minha filha. Ele chegou e falou assim: ó, eu nunca vi um bebê tão grande na vida. Eu fico até com medo desse bebê ficar gigante no futuro. Mas assim, ele falou: meu, eu nunca vi uma criança tão grande na minha vida, né? Você tá dando o quê? Fermento pra criança? Brincando comigo, né? Eu falei: não, come muita carne. Come muita carne. Come ovo, come carne, não sei o quê. Né? Mama no peito até 2 anos. E aí ele pegou aquela régua que eles têm lá e tal, mediu, a gente olhou os exames tudo e falou, meu, essa criança está super saudável. Super saudável. O tamanho da sua filha, com 1 ano, ela tá o tamanho de uma criança de 2,5. É imensa. Aí falou assim, ó, e eu sempre vou no pediatra. A gente tem uma tabela. Eu sempre vou médico de família, né? Então eu sempre, a cada 2 meses, 3 meses, eu vou. Eu gosto de ter o acompanhamento. Ele tem um histórico da minha família. Aí ele pegou o histórico lá. Porra, cara, a tua criança, ela cresceu 30 centímetros em 1 ano. Eu nunca vi um bebê crescer 30 centímetros em 1 ano, cara. Nunca vi. Em 1 ano, né, desde o momento que nasceu pra agora, ela cresceu 30 centímetros, ela cresceu o dobro do tamanho. Dobro. Como é que é possível isso, né? A gente fica até assustado, né? E grande. Eu tenho uma outra filha que ela tá com 3 quase 4 anos. O tamanho dela é uma criança de 6 7 anos, cara. E grande. Eu já falei com minha esposa que essas duas filhas elas vão ter 2,10 m, 2,15 m de altura. Mais ou menos em média. Eu tenho 1,90 m. Em média, eu tenho 1,90 m. Mas essas crianças, meu irmão, elas
elas comem carne, cara. Come carne pra cacete. E assim, é verdadeiros carnívoros, sabe? Come carne mesmo, come carne. Assim, come fruta, come. Mas o principal é carne. E é ovo, cara, ovo. E assim, eu tenho galinheiro. Hoje eu tenho muita galinha, então eu produzo ovo, cara. Tipo assim, eu tenho a ração da galinha. Geralmente, se você quiser ter galinha, o conselho que eu dou pra você, para uma galinha poder chocar, ela tem que ser mais velha, uma certa idade, mas principalmente ela tem que comer milho, né? Então eu faço uma mistura com a ração da galinha, com milho, e vou lá e coloco para galinha. E aí eu pego o resto de fruta, casca de fruta, não sei o que, dou para as galinhas, o resto da comida vai para os cães. Então assim, mas a galinha, ela come bastante, muito milho, né? Então, assim, todo dia eu vou no galinheiro, eu consigo encontrar um, dois ovos ali. Eu compro ovo, né, de outras pessoas que têm galinha. Porque eu não consigo produzir 60 ovos numa semana ainda. Mas eu já estou produzindo uma boa quantidade. Uns 10 ovos por semana eu já estou conseguindo fazer. E a minha perspectiva é que até o final do ano eu consiga produzir 100, né? Então, devagarzinho eu vou aumentando a demanda, vou aumentando o galinheiro, já vou expandir o galinheiro. Então, assim, devagarzinho eu vou fazendo as coisas. Mas a questão nutricional é absurdo. O, 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 o osso, o pulso da grossura do osso da minha filha é de uma criança de 7 anos. Agora você fala assim, pô, mas será que a criança ela é gigante? Não. É porque as crianças de hoje em dia são mal nutridas. As crianças de hoje em dia são muito mal nutridas. Então é extremamente importante você nutrir adequadamente a sua criança. E a proteína é um super alimento. Só que é caro, não vou mentir para você. Eu compro, em média, 60 ovos que são de roça por dia. Cada ovo me custa mais ou menos 1,50 por aí. Depende do momento do Brasil. E aí eu já gasto só por semana uns R$ 80 de ovo. De carne, a cada 15 dias, R$ 400. Então, se você fizer as contas aí, eu gasto mais ou menos de proteína para minha família mais ou menos aí uns 1.100 reais por mês, só de proteína. Só de proteína. Fora arroz, feijão, fora outras coisas. Só de proteína, meu irmão. E aí é o que eu digo pra vocês. Então é extremamente importante. E assim, super, super saudável. Crianças assim que não tem dor de cabeça, não adoecem, nada, cara. Por quê? Porque é o trabalho que eu venho fazendo. Venho fazendo com elas. Então, o conselho que eu dou pra vocês, vocês que são pais, um dia vocês vão ser pais. Primeira coisa, ganha bem. Você não pode ganhar mal. Não adianta você ganhar um salário mínimo, R$ 1.200, tiver que pagar aluguel de um lugar e comprar comida. Não vai dar, meu irmão. Não vai dar. Você precisa ganhar mais dinheiro. Então, você já muda a sua modalidade de investimento. Já aprende no conteúdo premium aí. Agora, é importante você que já tem bem, faça uma super dieta. Faça uma dieta para sua família de campeões, dos caras que lutam boxe. Faz uma dieta, por exemplo, para os seus filhos, para você mesmo. Por exemplo, pô, como é que um bodybuilder come? Pô, vamos ver como é que esse cara come? Como é que esse cara que faz ciclismo come? Esse cara que faz canoa come? E esse boxeador? Como é que eles comem? Vamos ver o que esses caras estão comendo? Introduza o alimento dos campeões na sua família. É isso que eu estou falando. Se você quer criar campeões, introduza o alimento dos campeões. Aí você vai ver que os caras que são maratonistas, corredores, boxeadores, a galera toda comendo muita proteína. Muita proteína. Agora, eu não vou ficar dando whey protein pra minha família, meu irmão. Eu não vou. Produto químico. Eu não vou. Ah, é sintetizado. Beleza, eu não vou. Eu vou direto pra carne, vou direto pra essas coisas. Eu acho que teve um bodybuilder no Brasil que ele ganhou o... Ele acabou ganhando aí a competição, acho que internacional. Eu acho que ele chama Ramon, esse cara. Se eu não me falo agora, ele chama Ramon, bodybuilder. Brasileiro. Hoje em dia ele tá com o Renato Cariano, acho que na Max Titânio, alguma coisa assim. Eu não tô por dentro dessas histórias não, tá, pessoal? Mas eu lembro que esse Ramon, ele só comia ovo, cara. Ele não tinha dinheiro pra comer carne. O Ramon, que é competidor brasileiro, que ganhou lá o campeonato, o cara musculoso, ele parece o Vegeta. Sabe quando o Dragon Ball, você tem um Super Saiyajin, os caras musculoso? Pois é, o Ramon ganhou, ele só comia ovo, ele não tinha dinheiro pra comer outra coisa. Então a dieta do cara é comer ovo, comia acho que 20, 30 ovos por dia. E malhava. E o cara musculoso, gigantão, velho, gigante, gigante. É o que eu venho falando pra vocês. Então, é extremamente importante vocês
terem esse conhecimento para vocês aplicarem na vida de vocês, tá bom? Espero que esse vídeo tenha elucidado a mente de vocês. A propósito do vídeo de hoje é abrir seus olhos para uma realidade, para vocês entenderem a importância da ingestão da carne, tá bom? Quem quiser conhecer meu trabalho, tem links aí na descrição, tá bom? Fique na paz.